Então a diversificação é um conceito. Mas quais são os pilares que regem o conceito da diversificação? Primeiro, o que é a diversificação? E eu não vou falar da definição que está no dicionário, eu vou falar da minha definição de diversificação, de alguém que já acertou muito no mercado e já tomou tombos inimagináveis, aqueles que eu olho hoje para trás e falo, nossa, ainda bem que isso já aconteceu, porque na época doeram pra caramba, tá? Para mim, a diversificação é um exercício de auto-perdão e humildade, tá? Para mim, a diversificação é um exercício de auto-perdão e humildade. Esses são os dois conceitos para mim da diversificação. Por quê? Primeiro, auto-perdão, né? O auto-perdão, ele está aqui como um conceito para mim, para a gente se dar o direito de errar sem ser muito prejudicado, né? Então, no mercado, eu vejo que muitos dos movimentos que a gente não realiza, eles deixam de acontecer por causa do medo. Eu descobri ao longo da minha jornada que ganância, medo e impaciência geram prejuízos financeiros grandiosos. E um dos maiores prejuízos é aquele prejuízo causado pelo medo, né? Aquele medo que nos faz sair de alguma coisa ou nos impede de entrar em outra, né? E quando a gente diversifica, a gente pratica quase que um auto-perdão o tempo todo. Por quê? Porque se a gente erra, aí a gente vai errar. Então isso é uma verdade absoluta, isso é um fato, né? Como a gente vai errar, a gente se permite errar de uma forma menos dolorosa, né? A diversificação, para mim, tem esse pilar e que é muito importante. E o segundo pilar é o pilar da humildade. Por quê? Porque a gente admite que até as nossas maiores convicções podem estar erradas. Porque é óbvio, né? Se eu pudesse voltar no tempo, sabendo o que eu sei hoje, eu ia pegar todo o meu dinheiro e eu ia colocar todo ele num único ativo que se valorizou, né? Pegar a máquina do tempo, voltei para o passado, aí eu olhei para Bitcoin, eu falava, pô, o que eu vou pensar? O que eu vou usar meu tempo para analisar qualquer coisa? Eu vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin, não é? Mas quando a gente olha em retrospectiva é muito fácil. Se eu fosse olhar daqui para frente, eu faria isso? Claro que não, porque o futuro é imprevisível. Então, até as suas maiores convicções elas podem estar erradas e elas estarão. História rápida aqui, eu lembro de um IPO que eu participei, provavelmente ali em 2013, alguma coisa assim. Foi um IPO que eu tinha muita certeza. Eu tinha muita certeza, né? Era um IPO de Abre11, Abril Educacional. Eu tinha certeza que ia ganhar muito dinheiro. Eu estava muito convicto. E não só eu, as pessoas ao meu redor também. As notícias também, os números também. Todos os astros estavam alinhados. Eu peguei minha posição e eu alavanquei minha posição. Então, não só eu não diversifiquei, como eu apliquei de uma forma alavancada em 6 vezes o patrimônio. O que aconteceu? Eu tinha tanta convicção, mas ainda assim eu estava errado. Porque as ações abriram caindo quase 10%. Eu estava alavancado em 6 vezes, então eu perdi 10% vezes 6, quase 60% na época. Então isso daqui me causou uma dor tremenda. E me mostrou que não importa o quão convicto você está numa posição, você tem que aceitar que você pode errar. Então, para mim, diversificação é um exercício de auto-perdão, para que você tenha o direito de errar sem ser muito prejudicado, e humildade, porque você tem que admitir que não importa o tamanho da sua convicção, você pode estar errado também. Porque essa é a realidade, não é a teoria, essa é a prática. Na teoria tudo é lindo, na prática mais ou menos, tá? E quais são os benefícios então da diversificação? São 2. O benefício da diversificação é que você pode se proteger de 2 tipos de riscos que são os principais riscos que existem quando a gente fala sobre ótica de diversificação. Não estou falando de risco de crédito, risco de mercado, estou falando desses 2 riscos aqui. Os 2 riscos são o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então você está vendo esse gráfico, né? E você vê o seguinte, o risco sistêmico ele é um risco que ele não muda de acordo com a sua diversificação entre ativos. Eu já vou explicar melhor isso. O risco não sistêmico é um risco que ele diminui à medida que você tem mais ativos diferentes, né? Então pensa assim, quando eu tenho uma crise global, né, em 2008, eu lembro que eu estava no mercado e aí a gente procurava as ações que tinham tido um bom desempenho, né, durante essa crise. E aí você olhava para o mercado inteiro e, se eu não me engano, só tinha uma ação que tinha fechado no positivo, que era ações de Natura, se eu não me engano, tá?
não lembro se a Ambev também estava nesse mote, mas ações de Natura tinham fechado positivo, né? Ela era a única ou uma das poucas ações que tinham fechado positivo. E o que isso aqui nos mostra? Que todas as ações caíram, né? Quase todas as ações caíram. Então não importa se você diversificou e tinha um pouco de ação no setor de petróleo, um pouco de ação no setor de varejo, no setor bancário, não importa o que você tinha, você perdeu. Isso daqui é o risco sistêmico, é o risco global, é quando tem uma crise como o subprime que afeta o mundo inteiro. Esse tipo de coisa vai te machucar, sempre, não importa quais ativos você tem. Tá? Agora, quando a gente está falando de uma coisa pontual, né, então teve uma empresa recente no segmento de varejo que ela sofreu um ataque de hacker. Né? Roubaram a base de dados, travaram o sistema, eles tinham pedido um resgate bilionário, aí eles pararam de vender um tempo. Cara, isso aqui machucou muito essa empresa aqui no setor de varejo. Mas essa empresa aqui no setor de petróleo não foi afetada. Então, se você tiver 100% do seu capital nessa empresa aqui, você estava perdendo dinheiro. Se você tivesse metade aqui e metade aqui, você já diminuiu o seu risco, concorda? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa aqui, essa não é afetada. E se você tiver agora uma empresa no setor bancário? Putz, se acontecer algum problema aqui, você já tem um risco minimizado. E se você tiver agora uma empresa no segmento de commodities, sei lá, você está falando de aço, vai. Poxa, você já começa a diversificar de um jeito que os riscos intrínsecos a cada negócio, eles começam a ser cada vez menos impactantes. Então, se acontecer algo com isso, não impacta essas 3 empresas. Se acontecer algo aqui na ponta, não impacta essas 3 empresas. Então, você começa a fugir do risco da ruína, que é o risco de colocar tudo no único lugar e sofrer. Tá? Então, o risco não sistêmico é essa linha azul que você está vendo. Quanto mais ações eu tenho, essa linha diminui, né? Quanto mais ações eu tenho, essa linha diminui e meu risco vai ficando menor. Mas se eu tiver um número grande de ações, eu diminuo o meu risco completamente aqui. Né? Quando eu estou falando do risco de cada ativo específico. Mas eu não consegui matar o risco global, o risco sistêmico. Tá? Mas na prática, então, como que a diversificação pode te proteger? Vamos lá. Imagina que quanto mais ações eu tenho, como eu disse, menor é o seu grau de risco, né? Essa linha roxa ela vai diminuindo. Mas a pergunta que eu te faço é, quanto mais ativos na sua carteira, mais protegido você está? O que você acha? Imagina, eu tenho uma ação, agora eu tenho 2. 2 ações te protegem mais do que uma? Sim. 3 ações te protegem mais que 2? Sim. 4 ações te protegem mais que 3? Sim. Agora, será que no limite, se eu tiver muita ação, eu vou estar mais protegido? Eu não vou estar mais protegido. Errado. Errado. Tá? Errado. Warren Buffett, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a ampla diversificação só é necessária quando os investidores não sabem o que estão fazendo. Olha só, então eu estou falando para você que diversificar te deixa mais protegido. Mas Warren Buffett chega para a gente e fala que diversificar não é necessário, só apenas quando você não sabe o que está fazendo. Então quer dizer que eu não sei o que estou fazendo? Quer dizer que os grandes investidores não sabem o que estão fazendo? Warren Buffett mesmo, ele diversifica e diz que quem diversifica porque não sabe o que está fazendo? De fato, não sabemos o que estamos fazendo. Por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro. Não com exatidão, a gente cria cenários. E é por isso que a gente diversifica. Mas eu te pergunto, qual a diferença entre você ter 100 ações ou 1000 ações na sua carteira? Imagina, você ter 100 ações ou ter 1000 ações, onde você está mais protegido, tendo 1000 ou 100? Muda alguma coisa? Não muda. Nenhuma coisa muda. Por quê? Porque chega uma hora que você começa a diversificar tanto que você passa da diversificação e essa diversificação vira pulverização. Entende? A pulverização não tem um efeito positivo sobre a sua carteira, ela só pulveriza a sua carteira. Se você quer pulverizar, é melhor você comprar um ETF, por exemplo. Você vai ter menos trabalho e vai comprar um único ativo. Então, você tem que tomar cuidado, porque existe um único ativo, existe uma diversificação que vai sendo cada vez mais ótima, até o momento que passa da diversificação e vira pulverização. Isso não pode acontecer porque não tem efeito positivo na sua carteira.
chega uma hora que o benefício de trazer um ativo novo no seu portfólio ele é muito pequeno. Tá? Agora, para você diversificar direito o seu capital e até se proteger do risco sistêmico, que é aquele risco que você não consegue mitigar através de ter mais ações na sua carteira, a gente precisa compreender as 3 camadas do risco. As 3 camadas do risco são extremamente importantes, mas quais são elas? E aí, Thiago, você está falando de risco? Eu quero saber de ficar rico. Beleza, eu também. Só que os grandes investidores, eles passam muito mais tempo olhando para o gerenciamento, para a administração do risco, do que o contrário. Né? Veja que o Abílio Diniz, uma vez ele disse que o pai dele deu um grande conselho para ele. Ele disse assim, filho, eu prefiro que você olhe para os 2 lados antes de atravessar no farol vermelho, do que você atravesse no farol verde sem olhar para nenhum lado. Por quê? Porque quando você não olha para nenhum lado, mesmo que esteja favorável para você, a chance seja muito baixa de algum outro carro passar no farol vermelho deles, isso acontece na nossa vida. E basta acontecer uma vez, e você suponha o risco da ruína uma vez para que você possa morrer. E é por isso que administrar o risco é muito mais importante que você olhar só para a rentabilidade. E quais são essas 3 camadas de risco, afinal de contas? A primeira delas é a camada intrativos. A camada intrativos é uma camada entre os ativos que você possui. Por exemplo, ações. Eu invisto em ações. Então eu comprar ações diferentes, eu estou diversificando minha carteira entre esses ativos. Quando eu estou investindo em renda fixa e eu compro vários títulos de renda fixa diferentes, eu estou diversificando o meu capital dentro de renda fixa, entre ativos. Quando eu compro fundos imobiliários, eu estou diversificando o meu capital entre os fundos imobiliários. Então eu estou diversificando entre ativos. Agora, a segunda camada, qual que é o problema de você diversificar aqui entre os ativos? Né? O problema é que nem todo ativo novo que você coloca na sua carteira vai, de fato, melhorar a sua diversificação. Por exemplo, olha esse gráfico de Itaú contra Bradesco, né? Itubi 4 contra BBDC 4. Perceba que eles se acompanharam ao longo da história, desde sempre praticamente. Quando Itaú sobe, Bradesco sobe. Quando Itaú desce, Bradesco desce. Se você comprar Itaú e Bradesco, você está diversificando? Pouco. Você não tem um efeito de proteção aqui de fato, porque eles são muito parecidos. Então, se a gente tiver uma crise, ambos vão cair. Se tiver um problema no setor bancário, ambos vão sofrer. Né? Então você está diversificando muito pouco. Qual que é a solução então? A solução é você olhar para a segunda camada. Então você precisa buscar investir em diferentes setores, né, primeiro, e depois você se proteger através de classes de ativos diferentes. Tá? Então, primeiro de tudo, quando você vai diversificar entre os ativos, você precisa diversificar entre setores diferentes. Então, se você vai investir em ações, não adianta você comprar Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Você não está diversificando. Quando você vai investir em renda fixa, não adianta você comprar um CDB que paga 100% de CDI, um CDB que paga 99%, um CDB que paga 101%, um CDB do banco A, um CDB do banco B, tudo pós-fixado. Você não está diversificando em nada aqui. É a mesma coisa. O efeito positivo aqui é muito baixo. Tá? Então você precisa, além de você buscar investir em renda fixa, pós-fixada, pré-fixada e inflação, aqui você tem uma diversificação, né? Fundo imobiliário de tijolo, de papel e de lajes corporativas, em ações de petróleo, de banco, de varejo, você precisa, além de você diversificar entre os ativos, você diversificar entre as classes de ativos. Essa é a segunda camada de diversificação. Tá? Então pensa que o Ibovespa, em 2020, cara, olha o que ele sofreu. Foi o Covid, né? Eu lembro todos os dias que eu vinha para o escritório, cara, era assim uma sangria do caramba. Eu vinha para o escritório, uma parte de mim animada, né? Porque eu estava vendo as ações caindo e eu pensando, caramba, eu vou comprar todas essas ações nesse preço. Fazia muito tempo que eu não via essas ações nesse preço. Muitas delas eu nunca tinha visto nesse preço. Coisas ridiculamente baratas. Outra parte de mim triste, por quê? Porque eu tinha comprado ações já lá em cima que caíram pra caramba, eu estava perdendo dinheiro, né? Então, quando você olha para esse tipo de coisa, você percebe que os mercados, eles oscilam muito. Né? A bolsa caiu, se eu não me engano, em 2 meses, algo como 50%. Mas sempre há uma forma de se proteger.
especialmente quando você respeita a segunda camada de diversificação, que é a camada entre as classes de ativos. Então olha esse gráfico. É o mesmo gráfico da Bolsa, mas eu adicionei aqui o CDI. O CDI é basicamente a renda fixa, né? A gente tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é baseado na taxa Selic. E o CDI é muito parecido com isso. É o Certificado de Depósito Interbancário que os bancos utilizam para fechar os seus caixas todos os dias. É a renda fixa, né? Perceba que mesmo a Bolsa tendo caído muito, a renda fixa ela se manteve como uma linha reta, sempre subindo. Então, quando a Bolsa tinha caído 50%, a renda fixa tinha subido. Então, veja que as classes de ativos diferentes têm comportamentos diferentes. Então, a renda fixa se manteve estável, mesmo durante uma crise. Tá? E é por isso que eu diversifico o meu portfólio, e agora eu estou falando sobre uma ótica particular, né? Eu faço isso daí olhando para classes diferentes, né? Então, eu pensei, bom, se eu ter só ações me apresenta esse risco, se eu ter só caixa me apresenta esse risco, o que eu vou fazer? Eu pensei, bom, vou construir o que eu chamei hoje de arca. Por quê? Porque eu queria algo que me ajudasse a sobreviver ao longo do tempo. E aí eu tenho uma história na Bíblia que conta sobre Noé, que construiu a arca, né? Por isso a arca de Noé, que é uma arca incrível, construída, que permitiu que Noé, né, e os seus convidados pudessem sobreviver ao grande dilúvio, né? Então pensa, o mundo está sendo destruído, saindo água de baixo, de cima, cara, a casa caindo, e aí Noé, na sua arca, sobreviveu a esse grande dilúvio. E quando eu falo de investimentos, o que eu quero é sobreviver às grandes porradas. Por quê? Porque se eu sobrevivo às grandes porradas, eu sou um dos poucos sobreviventes. E quando você é um dos poucos sobreviventes, você é um dos poucos que podem aproveitar as oportunidades que vão surgir disso. Então pensa, você tinha guerras, né? No passado você tinha guerras. Tinha uma guerra, a guerra destruiu uma cidade. Aí, é claro que tudo ficava barato, todo mundo ficava desesperado, todo mundo ficava, mas todo mundo foi destruído junto. Então tudo ficou barato, mas o que você tinha também diminuiu. Hoje, né, isso é a possibilidade de você ganhar as guerras com inteligência, né? Não só com o braço. E quando você olha para a bolsa cai, está tudo destruído, mas você é o sobrevivente, você vai ter oportunidade para aproveitar. Enquanto a maioria não vai, porque todo mundo foi dizimado, porque eles não ouviram o que você está ouvindo agora, sobre diversificar na primeira camada e na segunda camada. Então, o conceito que eu queria era um conceito de construir uma arca. Aí eu peguei o acrônimo da arca e coloquei lá ARCA, A de ações e negócios, né? Alguns dos investimentos mais rentáveis que existem hoje são os negócios, né? Todas as pessoas na lista da Forbes são pessoas que enriqueceram através do empreendedorismo ou do investimento em negócios ou da herança de alguém que investiu em negócios, né? Uma outra classe de ativos é a classe de real estate. Real estate é a classe de investimentos imobiliários. A classe de investimentos imobiliários é uma classe que eu particularmente valorizo muito porque ela é muito escassa. Pensa, antigamente, né, desde quando o mundo era mundo, ele já existia fisicamente, né, e os seres humanos foram se desenvolvendo, a gente foi crescendo como espécie, né, a gente foi aumentando o número de pessoas. Até hoje isso daí vem acontecendo, a população mundial vem crescendo e as terras continuam existindo da mesma forma que antes. Então é algo que sobreviveu ao tempo e é algo que é escasso. Até que a gente começou a utilizar das terras, né? A gente era nômade, então a gente não dava tanto valor para elas. A gente ia de um lugar, caçava, comia, ia para outro lugar, caçava, comia, dormia numa caverna, ia para outro lugar. E a gente descobriu a agricultura, começou a criar raízes, aí começaram a criar os reinos, né? Os feudos. Só que aí você tinha um grande problema que os reis, eles mandavam, né, em tudo. Então eles olhavam para uma terra que era sua e falavam, não, agora é minha. Olhavam para a terra sua, não, agora é minha, senão eu vou te matar. E aí com o passar do tempo, né, na Inglaterra, escreveu-se a Magna Carta, que foi uma carta onde, de fato, existia um acordo, né, entre o rei da Inglaterra, o John Lackland, e os nobres da época, e basicamente entrando num acordo onde o rei não poderia mais tomar essas terras, não poderia mais arrancá-los à força de lá.
E dali, né, de 1215 mais ou menos para frente, as terras começaram a ser cada vez mais valorizadas, né, porque agora elas valiam alguma coisa, era sua de verdade, né. E mais para frente na Revolução Industrial, as terras passaram a poder ser negociadas, compradas e vendidas. E como são coisas escassas e utilizadas muitas vezes para fazer dinheiro ou para você realizar seus sonhos, começaram a ter cada vez mais valor, né? E é por isso que eu aloquei um pouco disso também na minha vida. Então, 25% da minha carteira em real estate. E eu geralmente faço isso através de fundos imobiliários, né? Uma outra parte, uma outra classe de ativos é uma classe de caixa, ou seja, uma classe de renda fixa, porque você precisa poder aproveitar oportunidades, né? Você precisa aproveitar quando ninguém mais puder. Você precisa ter sua tranquilidade, você precisa ter o que te permite dormir bem, não perder o sono. E do outro lado, eu tenho também ativos internacionais e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas imagina o seguinte cenário, antes de eu entrar na terceira camada e uma das camadas mais negligenciadas pelos investidores, especialmente aqui no Brasil, tá? Imagina o seguinte cenário, esse é o Rolls-Royce Ghost, cara, um carro incrível, um carro super icônico, né, nos cinemas, um carro super icônico em todos os lugares, o famoso Rolls-Royce. Ele é um carro avaliado em 300 mil dólares, tá? Um carro avaliado em 300 mil dólares. E o Warren Buffett, ele é uma das figuras mais icônicas para mim, uma das pessoas que eu mais me inspiro de fato, né? Pela trajetória, pela solidez, pela consistência, por ter sempre respeitado as suas convicções, por ter sido alguém que tem muito resultado, né? Por ter sido uma pessoa que começou tão jovem, uma pessoa que inspira tanto. Warren Buffett é uma pessoa que tem um patrimônio avaliado em mais ou menos 100 bilhões de dólares. Tá? Então pensa comigo, alguém que tem 100 bilhões de dólares poderia comprar 333 mil carros daquele. Se eu não errar a conta aqui. 333 mil carros daquele. Tá? Só que, e se o Warren Buffett fosse venezuelano e ele tivesse 100 bilhões apenas na moeda local dele? Olha o Warren Buffett, ele tá aí, caraca, ferrou, e agora? Ele está desesperado, né? E se ele tivesse 100 bilhões na moeda local dele? O que aconteceria? Se ele tivesse 100 bilhões na moeda dele, ele teria um patrimônio de aproximadamente 225 mil dólares e teria que se contentar com um carro mais barato, né? Essa foto é até uma foto icônica, né? O Warren Buffett ele tem meio que o mesmo carro há muito tempo, mora na mesma casa há muito tempo. Mas qual que é a lição que a gente tira disso? Que mesmo se você fizer tudo certo, você investe em ações, escolhe bem as ações, você investe em fundos imobiliários, você investe em renda fixa, faz tudo certinho. Mas aí existe algo exógeno, algo que não depende de você, né? A moeda do seu país, ela se desvaloriza, a inflação ela é muito alta. Cara, acontece um mix de coisas em que a sua moeda perde completamente o valor. Todo o patrimônio que você construiu vai para o lixo, velho. Vai para o lixo. No Brasil, a gente viveu isso muitas vezes aqui. Hoje a nossa inflação é muito alta, pensa. Dependendo do ano que você estiver vendo isso daqui, você está fazendo uma inflação de 10% ao ano, já tiver uma inflação de 20% ao ano. Se a inflação é de 10% ao ano, seu patrimônio ele foi, assim, queimou-se 10% de todo o seu dinheiro construído, todo o dinheiro que você conseguiu acumular, entendeu? Todo o trabalho que você teve para acumular esse patrimônio foi queimado em 10%. Tá? Então é por isso que é preciso que a gente chegue na terceira camada de diversificação, que é a diversificação entre países. Tá? Essa diversificação é a diversificação mais negligenciada e uma das mais importantes que você precisa ter em mente. Tá? Muitas vezes as pessoas não diversificam internacionalmente porque elas acham que isso é algo complexo. E acho que o evento de hoje é um evento para te mostrar que não. Que, na verdade, primeiro é importante fazer isso e depois é possível fazer isso até para você. Tá? Esse é o objetivo. Então a primeira camada é uma camada de diversificação entre ativos, a segunda é entre classes de ativos e a terceira é diversificação entre países.